Oi, nesse estudo eu gostaria de deixar o seguinte para você. Nós vamos falar sobre mudança, onde nós vamos estar observando três pessoas que tiveram mudanças na sua vida. Uma, a mulher adúltera, que é onde teve a mudança de caráter. Outra, o ladrão na cruz, onde teve mudança de caminho. E o endemoniado gadareno, onde ele experimentou a mudança de comportamento ao encontrar com Jesus. Jesus, ele ama mudança. Ele adora mudar as coisas. Ele quer mudar o coração de cada um de nós, o caminho, o caráter, o comportamento. Então, esse vai ser a primeira parte do estudo que nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar dividindo em três partes. A primeira parte vai falar sobre essas situações, dessas mudanças, onde nós vamos estar vendo logo mais. Como eu estava dizendo, Jesus ele ama mudança, mas ele não somente ama, como ele é o agente proporcionador de mudança. Jesus existe para mudar caminhos, comportamentos, caráter e várias outras coisas que o ser humano que é necessário para uma boa vida para o ser humano. Ele pode mudar a situação de qualquer pessoa, inclusive a sua. Ele pode mudar também. Não existe nada que Jesus não possa mudar. O poder de Cristo ele é ilimitado, é sem fronteiras, sem barreiras. Ele pode agir com mudança na vida de cada um. Então vamos lá. Você já experimentou a mudança de Cristo em sua vida? Será que você já experimentou? Todos perceberam? Sua família, parentela, a sociedade, o lugar onde você vive, o trabalho, os vizinhos, será que perceberam essa mudança na sua vida? Jesus ele pode mudar a minha situação, ele pode mudar a sua. Ele não existe nada que Jesus não possa operar, que Jesus não pode mudar. Tanto que o poder dele é ilimitado, é imensurável. As pessoas não têm como segurar, como limitar o poder de Deus. Mas toda mudança ela exige uma vontade, um interesse pessoal. Então nós temos que entender que nós devemos buscar a Jesus para que possamos fazer parte dessa mudança. E essa mudança ela vai partir do nosso interior. É por isso que Jesus é quem vai trabalhar o nosso interior para que nós possamos fazer parte de mudanças em vários tipos na nossa vida. Tenho uma pergunta para você. Você já experimentou a mudança de Cristo em sua vida? Todos perceberam? A sua família percebeu? O seu cônjuge? Seus filhos? Seus vizinhos perceberam a sua mudança de vida? Vamos lá então. Para começar o estudo, vamos observar primeiro a vida da mulher adulta. Jesus mudou a situação da mulher adúltera. A mulher adúltera, aonde nós encontramos em João capítulo 8, 11, que diz o seguinte: E ela disse: Ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O contexto aqui é onde os fariseus levaram a mulher adúltera para que Jesus viesse fazer o julgamento mosaico. E esse julgamento mosaico era onde se você pegasse uma mulher ou um homem adultério, deveria ser levado ao apedrejamento até a morte. Mas Jesus, com toda a sua paciência, com toda a sua mansidão, observa a situação e está escrevendo na areia, algo na areia. E quando eles chegam e perguntam para o mestre o que deveria ser feito, ou como deveria ser agido, que a lei mosaica tinha esse princípio, ele pega e joga uma outra situação, ele joga um outro ensinamento, que se alguém não tiver cometido nenhum pecado, ele poderia prosseguir adiante aquele julgamento, aquele processo de execução. Mas logo mais ele pega e levanta a cabeça e não tem ninguém mais. E ele chega para a mulher e fala: Mulher, cadê os homens que iriam condenar você? Cadê os homens que estavam te julgando? Ela fala: Não ficou ninguém, foram todos embora. E ele fala: Bom, já que eles me condenaram, muito menos eu. Mas uma situação eu vou deixar para você: vá e não peques mais. Então ali ele está pedindo, ele vai agir na mudança de caráter, mudança de vida da mulher adulta. A mulher adulta via sobre obras da carne, era prostituição, lascívia, essas coisas que ela estava experimentando. Mas Jesus orienta ela a não pecar mais, a ela viver sobre o fruto do Espírito. Porque as obras da carne, olha só o que diz em Gálatas 15, 19, 21.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Já pensou? Tudo isso são obras da carne, e algumas coisas ali ela estava enquadrada nisso. A mulher adúltera. Só que o que acontece? Jesus não a condena e fala: olha, vá e não peques mais. Então, a partir de agora, mude o seu contexto, mude o seu caráter. Antes você vivia em função da carne, vive em função do Espírito. Que a função do Espírito é o seguinte: Gálatas 5, 22 a 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Você viu, uma vez não havendo lei, é por isso que não há o julgamento. Não há o julgamento porque se vive sobre o fruto do Espírito. Então ali ele vai trabalhar o caráter da mulher adúltera, onde ele próprio mesmo chega ao ponto de falar: não faça mais isso, deixe isso para trás, abandone essa prática. O seu caráter a partir de agora vai ser renovado e reestruturado, reformulado através do Espírito. E é justamente isso. Essa é uma das mudanças que Deus faz na vida das pessoas, a mudança de caráter. A partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você conhece Jesus, há uma probabilidade, uma possibilidade de você mudar o seu estilo de vida, mudar a sua forma de viver, a forma de pensar, a forma de agir. É interessante pessoas que muitas vezes falam que conhecem Jesus, têm Jesus no coração, mas não abandonam os velhos hábitos, não abandonam a velha vida, ela continua ainda naquela vida de pecado. Alguns até por prazer, sentem mais prazer em continuar com aquele pecado na vida do que abandoná-lo. É algo que se assegura, algo que se mantém ali durante anos e anos. Então, ao conhecermos a Cristo, somos convocados a viver a nova vida, né, existente nele, a nova vida que existe nele. E essa vida nele é justamente a vida que dá o fruto do Espírito. Tanto que em João 14 ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, aquele que estiver em mim dará fruto, muito fruto, o fruto do Espírito, o novo caráter renovado a cada dia. Então não devemos permanecer na forma anterior. A mudança ela é possível e ela é necessária para cada um de nós, para mim, para você, para todos nós, principalmente que estamos já caminhando na caminhada cristã. Aqueles que não conhecem Jesus, eles necessitam mudar de vida, sair do quadro de adultério, sair do quadro de prostituição, de vícios, para vir conhecer Jesus e para que não venham mais a pecar, continuar na vida anterior. Outra coisa que nós vamos ver agora, é justamente a segunda situação, onde Jesus ele muda a situação do ladrão na cruz. Então, para finalizar aqui, nós podemos ver que a mudança de caráter ela é necessária. Nós vemos que a nossa sociedade ela está corrompida. A degradação moral, principalmente na área da sexualidade sexual, é uma das coisas que mais tem corrompido hoje. Adultério, prostituição, traição, uma série de coisas têm acontecido nos lares, entre cônjuges, na família, na sociedade, enfim, algumas coisas que até pregam isso, insinuam isso, como novelas, como filmes, uma série de coisas que insinuam a essa prática de imoralidade. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso não é bem visto aos olhos do Senhor, aos olhos de Cristo. Nós temos que tomar cuidado com o que nós temos absorvidos, ingeridos, para que nós não venhamos a nos contaminar. Então Jesus, ele quer mudar o caráter, o nosso caráter, o meu, o seu. E para mudar esse caráter, nós precisamos deixar que Jesus assim age em nosso coração, para que nós possamos ser mudança total, plena, e que a nossa vida venha literalmente ser uma forma de glorificação do nome de Jesus aqui na face da terra. Você já pensou? Eu viver sobre o domínio da carne, dizendo que sou filho de Deus? Eu viver sobre o domínio da carne, dizendo que eu sou cristão, que eu sou discípulo do Senhor? Eu viver com vícios, com práticas imorais, dizendo que eu sou um cristão, que eu sou um crente, que eu
sou crente em Jesus, que eu conheço a palavra, que eu sirvo a Jesus. Isso é totalmente incoerente. Isso não glorifica não glorifica Cristo, não glorifica Deus. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquele dito de Jesus, para que não venha ser pedra de tropeço, para que eu não venha fazer tropeçar nenhum desses pequeninos. Agora, nós vamos falar do ladrão na cruz, onde Jesus vai mudar o caminho dele. Ele estava sendo direcionado para a morte espiritual, a separação total de Deus, mas Jesus muda isso, e justamente no momento, no leito de morte, ali na cruz. Ladrão na cruz, ele disse o seguinte, Lucas 23, 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vê que aqui, esse contexto, haviam 3 pessoas sendo crucificadas naquele momento. Uma à direita, uma à esquerda e uma ao centro. O centro era Jesus. A direita e a esquerda eram 2 ladrões. Um começa a ironizar, tirar, zombar daquele momento ali. O outro cai em si, observa que Jesus literalmente era o Filho de Deus e o reconhece e o pede para que dê uma chance a ele. E Jesus mudou o caminho dele. Ele estava caminhando para a morte, separação total. Ele estava perdendo a vida eterna. Mas com essa atitude, com esse interesse pessoal, Jesus fala, olha, hoje mesmo você entra no reino. Tu entrarás no reino. Então o que acontece? Você estará comigo. Então o que acontece? Nessa situação, ele estava caminhando para a morte espiritual, e Jesus muda o caminho dele e o resgata, nos últimos minutos de vida dele, o resgata para si. Olha só, e houve também o interesse do próprio ladrão na cruz, em querer mudar de vida. Então primeiro nós vemos a mulher adúltera, onde Jesus toca no caráter dela. Vá e não peques mais, mude o seu caráter. Aqui no caso, Jesus, ele muda o caminho. Esse homem estava caminhando para o inferno. Esse homem estava perdendo a última chance de conhecer a Jesus, mas no leito de morte ele assim o conhece e ele aceita. Então a mudança de vida vai ser real no caminho, no novo caminho do ladrão na cruz. Ele estava para a morte, caminhando para a morte, mas ele vem para a vida. Então Jesus, o que acontece? Ele tem a possibilidade de mudar o seu caminho, de mudar a sua direção. João 14,6 diz o seguinte, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então olha só, não tem outro caminho. Alguns pensam que há vários meios de chegar a Deus, há vários meios de ir para o céu. Não tem outro caminho, o único caminho é Jesus. O ladrão na cruz o reconheceu como sendo o único caminho. E com isso, Jesus não o negou, Jesus não o abandonou. Até que Jesus tem um momento que ele fala, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não virarei as costas, não abandonarei. Muito pelo contrário, eu o aceitarei e o levarei para mim. Então você pode ver que Jesus era o único caminho. Ele mudou o caminho daquele ladrão na cruz. Você já está no caminho certo? Jesus já mudou o seu caminho? Ele é o único que tem a possibilidade também de mudar o caminho das pessoas. Tem pessoas que não creem que existe vida após morte, mas existe sim vida após morte. E essa vida é a vida com Cristo, é a vida eterna. Não a vida como alguns pregam em outros segmentos religiosos, mas sim a vida é Jesus. Nós temos que crer que existe vida após morte, sim, mas essa vida está em Jesus. Somente Ele pode proporcionar essa nova vida para nós. E é justamente o que o ladrão na cruz recebe. Olha só, Romanos 6,23 diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário é o pagamento pelo aquilo que você faz. Então o que acontece? O salário, já que ele é pago pelo que faz, então o salário pelo pecado é a morte. E essa morte não é somente a morte natural, mas principalmente a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então uma vez que você abandona esse caminho errado, você recebe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E muitas pessoas ainda estão assalariadas pelo pecado, estão caminhando para a morte, porque não crê que existe vida após morte, que esse dom gratuito ele não existe, que ele é ineficiente,
que isso é um conto, é uma crendice de alguns grupos religiosos que pregam essa situação. Mas isso, para essas pessoas que creem dessa forma, infelizmente é verdadeiro. Existe a vida após morte. E Jesus é o único que pode mudar o caminho. Ele pode mudar o meu caminho, ele pode mudar o seu caminho. Basta você querer. Então, olha lá, é direito do homem as duas formas de recompensa. Com Jesus, a recompensa é a vida eterna. Sem Jesus, a recompensa é a morte, é a separação de Deus. Então, ambos vão ser recompensados. Então, só que o porém, é aqui na face da terra, hoje, é que eu tenho que, através de Jesus, determinar o meu caminho. Se eu ando com Ele ou não. Caminhando com Ele, aceitando a Ele como o Cristo de Deus, eu estarei gozando de uma vida eterna, de uma outra vida além dessa que eu vivo hoje aqui na terra. Se eu não aceitar, eu estarei sendo recompensado pela morte, pela separação. Estarei indo para outro local, para o inferno. Então, Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Há caminho, porque o único caminho certo é Jesus. O único caminho que se deve ser percorrido é Jesus. Passou disso, o resto, tudo é caminho que conduz para a morte. As pessoas muitas vezes querem viver o aqui e agora, querem aproveitar o máximo aqui que esse mundo oferece, se esquecendo do futuro, de investir no seu futuro espiritual, na sua vida espiritual também. E por isso que investem e se intertem, se envolvem somente com as coisas que existem aqui. E por isso que em Provérbios já dizia o seguinte, Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas o final é a morte. Muitas pessoas estão passando por esse processo, algumas já passaram, justamente por quê? Porque não souberam escolher o caminho certo, não quiseram entrar no caminho certo. Então por isso que aqui já fica a segunda parte. A primeira nós vemos a mulher em adultério, onde Jesus muda o caráter. A segunda, o ladrão na cruz, onde Jesus muda o caminho dele, dando a vida eterna. A terceira coisa que nós vamos falar é o seguinte: Jesus muda a situação do gadareno, um endemoniado de Gadara. Em Lucas capítulo 8, 35 diz o seguinte: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Já pensou a situação? Aqui Jesus mudando o comportamento, os hábitos, tornando aquele homem uma nova criação. Anteriormente a isso, ele não habitava em casas, ele não se vestia, ele morava em sepulcros, um cemitério. Já pensou que comportamento totalmente diferente, distorcido, aberracional, certo? Um comportamento que trazia medo, pânico para as pessoas que estavam ali próximo, por isso que ele tinha que viver em um local isolado. E muitas vezes as pessoas estão passando por esse comportamento. Esse comportamento por quê? Porque estão sob influência do mundo, da carne e do diabo. Muitas vezes estão sob essa influência negativa, essa influência totalmente errada e vivem sobre esses hábitos, comportamentos onde muitas vezes nós não queremos aceitar, nós não queremos que vivam próximos a nós. E por isso que nós rejeitamos, nós desprezamos. E esse homem gadareno, ele era justamente rejeitado. Mas vocês podem ver que quando ele tem encontro com Jesus, Jesus restaura, Jesus liberta ele. E olha lá em Lucas 4,18 o que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só, justamente isso que Jesus fez na vida do endemoniado gadareno. Mudou o comportamento, curou, restaurou, libertou ele, colocou ele em outros caminhos, mudou o comportamento, a situação dele. Outrora ele andava nu, todo sujo,
certo? Morava em sepulcro, agora ele está o quê? Totalmente voltado para o Senhor, novo comportamento, nova situação. Tanto que a própria palavra de Deus, voltando lá em Lucas capítulo 8, 35, diz o seguinte: e saíram a ver o que tinha acontecido. Logo quando Jesus expulsou o demônio, acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Olha só, então quer dizer o que? Antes ele não tinha juízo, ele estava totalmente desprovido de sanidade. Aqui Jesus vai mudar o comportamento dele. Jesus ele quer mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, e ele tem a capacidade e ele tem a possibilidade para fazer isso na vida de cada um de nós. Basta nós querermos. Então, por isso que nós precisamos pensar que há muitas pessoas como um endemoniado gadareno com certos comportamentos aí fora e que nós precisamos amar assim como Jesus amou. Nós devemos pregar o evangelho para eles, nós devemos levar a palavra de libertação, nós devemos fazer parte também do processo de restauração da vida dessas pessoas. Não devemos abandoná-las e rejeitá-las, mas isso infelizmente bate muito no nosso coração. Eu tenho visto muitos cristãos que rejeitam as pessoas por causa da forma do comportamento dela, comportamento diferente. É um homossexual, é rejeitado por causa do comportamento dele. Alguma pessoa que talvez está encarcerada é rejeitada, alguns pensam que não se deve nem fazer missões nos presídios porque eles devem ser rejeitados por causa do comportamento deles, assim como a homossexualidade e assim como vários outros também. Isso aí, justamente Jesus veio para pregar e para curar essas pessoas, porque as pessoas estão sob a influência, sobre o domínio da carne, do mundo e do próprio diabo, alguns literalmente possessos mesmo, e que precisam dessa libertação espiritual. O gadareno vivia sob a direção do inimigo, era servo de demônios. Jesus o liberta do inimigo da alma humana, e Cristo muda o hábito na vida dele. Quantas pessoas precisam e necessitam mudar os seus comportamentos? Já pensou se todos mudassem o seu comportamento? Através de uma nova vida com Jesus, nós não teríamos assassinato, nós não teríamos, aborto, nós não teríamos uma série de coisas que traz malefício, não teríamos homossexualidade, não teríamos uma série de coisas que traz malefício para a sociedade. E assim por diante, uma série de outras coisas. Não teríamos corrupção, várias coisas que são pecados e que Jesus, ele não apoia o pecado, mas sim o pecador, até porque ele tem o poder e tem a vontade e o interesse de mudar o caminho, de mudar o caráter, de mudar o comportamento dessas pessoas. Talvez você pode ser uma pessoa que precisa de mudar o seu comportamento, de precisa mudar o seu caminho, de mudar a sua situação, o seu caráter. E Jesus, ele pode fazer isso na sua vida. Hoje, se você quiser, pode fazer isso até hoje ainda. Jesus, ele ama mudanças, como nós vimos. Jesus, ele muda caráter, ele muda caminho, ele muda o comportamento. Agora me diz uma coisa, você é uma mudança em sua família, trabalho, escola, vizinhança, igreja? Se você ainda não é, Jesus ele pode mudar e ele quer mudar. Se porventura você já conhece Jesus, aí você ainda tem alguma dificuldade em alguma dessas áreas, no caráter, no comportamento, peça a Ele para que possa mudar literalmente essa situação, te dar discernimento, força e vontade para que você possa seguir os novos caminhos, gozar de novos caminhos e com isso você ser motivo de bom testemunho, motivo de glorificar o nome do Senhor aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na sociedade, na vizinhança, na própria igreja local onde você está, você ser bom testemunho. Porque olha, o que tem acontecido de pessoas hoje que estão se convertendo a Cristo, mas não conseguem se tornar nova criatura, novos comportamentos. O caráter não muda. Há anos estão frequentando a igreja, frequentando a casa do Senhor, leem, frequentam cultos, fazem suas orações, até jejum, mas não muda o seu comportamento. É impressionante
Mas por quê? Porque não deixa a plenitude do Espírito Santo agir em seu interior, agir em seu coração. Espero que esse pequeno estudo ele possa somar na sua vida, assim como ele somou a mim. Nós vimos nessa primeira parte, onde Jesus ama mudanças, nós podemos observar a mudança de comportamento do endemoniado de Gadara, o caminho do ladrão na cruz e o caráter da mulher adulta. Talvez você precisa experimentar mudanças na sua vida. Espero que venha somar. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo nesse momento e que Deus abençoe sua vida.